Fala pessoal, Theo Hayashi aqui, presta atenção. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, o CNPCP, que é vinculado ao Ministério da Justiça, soltou nessa semana, dia 29 de abril, uma nota que é no mínimo confusa e você precisa ficar atento com isso, tá? A nota até que diz que as religiões de todas as pessoas que são presas, dos presidiários, devem ser respeitadas, o que nós, obviamente, como cristãos, concordamos com a liberdade de religião. Mas aí a nota segue dizendo que os órgãos devem assegurar, aqui eles falam, que não haja conversão por proselitismo religioso. Olha só o problema. Por que será que o governo federal gosta de trabalhar contra quem está freando ou ajudando a frear o crime? Por que bater tanto na igreja? Bom, nós sabemos as razões, mas você, jovem evangélico que quer fazer a diferença, precisa estar ligado, porque a perseguição ela começa sorrateiramente, ganhando espaço nas entrelinhas, e quem não percebe cai na armadilha. O que está por trás todo esse sistema não é outra coisa senão o espírito do príncipe das trevas, o pai da mentira, aquele que, mesmo conhecendo a verdade, nunca se firmou nela. E claro, estou me referindo ao espírito do diabo. Ele que se opõe a tudo que vem de Deus. Toda palavra que vem do Pai, ele é contra. Se Deus disser que é branco, ele faz questão de dizer que é preto, só para entrar em conflito com Deus de Israel. E agora me faz recordar do que aconteceu nos séculos passados, há milhares de anos atrás. Por exemplo, no ano 538, Justiniano deu apoio total ao papado. Quando ele estava em crise, o Papa Simaco, ele foi acusado de adultério e outras coisas. No entanto, Justiniano lhe deu todo o apoio, inclusive autoridade civil e política. A partir daí, a Igreja Católica começou a se sentir autoritária, autoridade no mundo inteiro, e passou a punir, até com pena de morte, todos que fossem contra as suas tradições, a sua doutrina. Inclusive, esse livro aqui, a Bíblia, não podia ser traduzida. Ela era lida para a congregação em latim, conservando o povo em total ignorância. E assim, a igreja, o governo eclesiástico romano, prevalecia com as suas heresias. Então, todos que ousassem pregar a palavra de Deus como ela é, certamente seria punido pela igreja. No ano 1233, o Papa Gregório IX criou um tribunal eclesiástico para julgar e punir todos os que fossem contra a doutrina católica. E exatamente nesse ano de 1233, o Papa oficializou esse tribunal chamando de Santo Ofício ou a Inquisição. Foi um período terrível para a história. Milhões de protestantes foram mortos da maneira mais cruel, com o maior requinte de perversidade. Você pode ver aí, nessa imagem, um dos instrumentos de tortura que a igreja usava para torturar aqueles que fossem contra a sua doutrina. O objetivo era manter a palavra de Deus acorrentada, presa. Ninguém deveria ter acesso. Apesar disso, Deus sempre manteve homens de coragem, homens que não se troca, que não se vende, homens que foram capazes de dar a própria vida em testemunho do Evangelho eterno. A exemplo disso é o que aconteceu com John Wycliffe. Ele que
traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Com isso, ele levou a palavra de Deus para o seu povo, na língua materna deles. John Wycliffe faleceu em 1384 de uma dor de cabeça, mas deixou uma grande obra escrita. Inclusive, a primeira Bíblia traduzida dele foi entregue ao povo no ano 1382. Alguns anos mais tarde, exatamente por volta do ano de 1400, 405, surgiu mais um homem defensor da palavra de Deus, o padre John Hus. John Hus começou a ler as obras de John Wycliffe e entendeu que a autoridade suprema é de Jesus e começou a questionar a autoridade do papado. Ele começou a pregar que a salvação é exclusivamente pela fé e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Por conta disso, a Igreja Católica considerou ele como um herege, porque pregava a palavra de Deus. Resultado, no dia 6 de julho de 1415, John Hus foi morto em uma estaca, incendiado, lógico, com fogo. Portanto, amigos, é muita crueldade. Um outro grande exemplo de uma requinte de crueldade tremenda aconteceu no dia 24 de agosto de 1572, no chamado Massacre de São Bartolomeu. Estima-se que mais de 30.000 protestantes foram mortos. Sabe por quê? Por defender a palavra de Deus. Sabe quem matou? A Igreja Católica. Em 1798, finalmente, Napoleão tirou os poderes do papado. Tomou os 44 hectares de terra que hoje é o Vaticano e o Papa perdeu a sua autoridade. Inclusive, o Papa Pio VI foi preso e lá ele morreu na prisão. A partir daí, começou a luta pela liberdade religiosa. Finalmente, em 1821, acabou a Inquisição. E hoje, desfrutamos da liberdade religiosa. Mas o espírito do diabo ainda continua, de alguma maneira, tentando inibir a palavra de Deus. E é o que você vê hoje, infelizmente, no nosso governo, tentando de mansinho trancar a palavra de Deus, impedir que você, servo de Deus, pregue a palavra. Mas não tem. Disse Deus, se eu mandar você, você irá. Não temas que eu estou contigo. E com relação à própria palavra de Deus, olha o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 11, e no verso 5, diz assim: se alguém pretende causar-lhe dano, isso se referindo à palavra de Deus, se alguém pretende causar dano à palavra de Deus, da boca dessas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Se alguém pretende ousadamente ir contra o assim diz o Senhor, certamente deverá morrer. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. É certo que até o último dia o diabo estará lutando para destruir isso daqui. E aqueles que seguem isso daqui. Mas ser fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida.